Olá, irmãos, amigos, você que nos assiste através do canal do YouTube, eu quero incentivar você a divulgar o nosso canal, IBPaz Salvador, para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus, da mesma forma como você tem sido abençoado, como você tem sido edificado. Nesse dia eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero tomar alguns versículos do capítulo de número 12 da Epístola aos Hebreus para a nossa meditação. Eu vou estar lendo os versículos de 25 a 29. Está escrito da seguinte forma: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois senão escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que palavra extraordinária! A Epístola aos Hebreus, ela trata sobre a superioridade de Cristo e a superioridade do seu reino. O reino de Cristo não é mais um reino, ele é o reino eterno, o reino que veio para ficar, um reino inabalável, irmãos. E para mostrar a firmeza do seu propósito na implantação desse reino, o Senhor promete abalar todas as coisas que são abaláveis, para implantar, removendo estas, implantar aquelas que são inabaláveis. O que ele está dizendo aqui é que as estruturas abaláveis serão removidas para aquilo que é inabalável se estabeleça. Talvez isso possa ter sido um pouco complicado para você entender a princípio, mas você vai compreender. Pense no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que, através de uma pandemia, o mundo está sendo abalado. E não só abalado no que tange a saúde das pessoas. Não é apenas um problema de saúde, é um problema que toca muitas outras áreas. Deus está permitindo que esse mundo seja abalado. Ele está sendo abalado, como por exemplo na sua economia global. Nós estamos vivendo aí a desconstrução do sonho da globalização, porque já existem muitos temores. Alguém já até disse que este vírus é um vírus anti-globalização, porque muitos temores começam agora a aparecer no coração das pessoas. A falta de fronteiras, esse vai e vem no mundo afora, queridos, isso permite com que haja uma disseminação muito mais rápido, uma disseminação de proporções muito maiores de vírus como estes, como por exemplo. Então a economia está sendo abalada. Mas será que é só a economia? De forma alguma. As ideologias estão sendo abaladas, as ideologias culturais, como por exemplo, nós temos visto uma ideologia no nosso país, de anos para cá, que fala sobre esta divisão de classes, mas não dá para manter esse discurso, não é, sobre nós e eles, quando existe uma vulnerabilidade do ponto de vista humano, existe uma vulnerabilidade que toca a todos nós, e não só aqueles ou a estes, mas a todos. Todos nós estamos nivelados na iminência de podermos ser contaminados por esse vírus. E eu falo aqui, repito, do ponto de vista humano, porque minha fé transcende a isso, me leva além dessa compreensão, tá? Mas do ponto de vista humano essa é a realidade. Então esses discursos caem por terra. Os sistemas religiosos estão sendo abalados. Eu quero perguntar, onde está a eficácia dos ídolos? Onde está a eficácia dos guias? Onde está a eficácia dos gurus? Onde estão os médios, os prognosticadores nessa hora? O que só prevalece neste tempo a palavra de Deus, o resto cai por terra, o resto está abalado. Mas a palavra de Deus, ela subsiste sempre, porque todas essas coisas, ela vem em cumprimento à palavra do Senhor. Mas há algo, e é nisso que eu quero me ater, e essa é a mensagem que eu quero trazer para o seu coração, que também precisa ser abalado.
algo que precisa ser abalado no meio da igreja de Jesus Cristo, é esse estilo de vida cristão pós-moderno. Esse estilo de vida cristão que tem caracterizado, né, uma igreja que muitas vezes nós conceituamos como uma igreja descomprometida, como uma igreja fraca nos seus princípios, nas suas posturas, uma igreja fraca na própria fé. E eu não estou dizendo que a igreja brasileira não é uma igreja relevante, eu não estou dizendo que a igreja brasileira não é uma igreja que avance, mas olha, queridos, nós temos que ponderar sobre a atitude de muitos cristãos. O testemunho de muitos cristãos tem afetado até a conversão de pessoas aí fora. Olhe para a sua fé, olhe para a sua vida, olhe para a sua forma de agir, de ser cristão. Será que você está vivendo segundo a vontade de Deus? Será que a sua fé não está sendo abalada neste tempo? Será que não existem coisas na sua vida, na doutrina que você tem abraçado, na forma de ver o Evangelho, no seu comprometimento, que nesses dias Deus não esteja, o Espírito Santo não esteja falando com você e abalando essas coisas dentro de você? Você tem a plena convicção de que você está vivendo sobre uma estrutura de fé, sobre uma estrutura espiritual, que determina uma caminhada cristã sem risco ou sem perigos? Ou você está sustentado em mensagens que te incentivam a viver de forma pecaminosa e descomprometida, em nome de um amor que Deus tem por você, que fará vistas grossas a tudo de errado que você possa vir estar fazendo? Será que o Evangelho é isso? É esse descomprometimento, é essa forma frívola de viver, queridos? De maneira nenhuma. Eu creio que Deus está abalando sistemas, eu creio que Deus está abalando e tocando também a estrutura da própria igreja, naquilo que se propõe como uma cultura pós-moderna, que está sendo pregada nos nossos púlpitos, está sendo vivida pelos nossos membros, uma cultura do descomprometimento, uma cultura de frieza, uma cultura de fé apequenada, mas Deus quer mudar essa realidade. E o texto que nós lemos diz que então ele abala estas coisas que precisam ser tiradas para trazer coisas inabaláveis, estruturas inabaláveis. O texto fala sobre o reino de Jesus que será implantado no milênio, mas fala também sobre estruturas que subsistem hoje, e elas já estão sendo abaladas, e nós não podemos nos isentar, nós não podemos nos descontextualizar disso se existem coisas em nós que são abaláveis e precisam ser removidas. Se os princípios cristãos, os quais estamos baseando nossa fé, nossa atitude de vida, nossos princípios estão comprometidos, eles precisam ser removidos, e novos princípios com base na palavra e na pureza da revelação bíblica precisam ser implantados em nossos corações, irmãos. Não dá para ser uma igreja apequenada do ponto de vista da nossa fé. Não adianta só uma expansão numérica, se não há a expansão de nossas convicções, do nosso testemunho, da nossa fé. Estamos crescendo em número, estamos nos apequenando em firmeza de fé, em postura de fé, em postura e em testemunho cristão. Há uma inversão total de valores nesse sentido. E mais uma vez eu digo, não que eu considere que a nossa igreja cristã, aqui no Brasil e até mesmo fora, em muitas nações, não seja uma igreja forte, mas há muito que ser melhorado, e nesse tempo Deus usa momentos como esse para falar conosco, para trabalhar no nosso coração. E aí é a hora da gente fazer uma autoanálise, de examinarmos a nós mesmos e julgarmos a nossa forma de proceder, a nossa forma de ser, a nossa forma de vida cristã. E quando nós identificamos que existem coisas em nós que são tão frágeis, tão abaláveis, que de fato Deus as precisa remover para trazer aquilo que é inabalável da parte dEle, o que é que nós devemos fazer? Como nós devemos agir então? O que devemos fazer então? Deixa eu me atendo aqui a este capítulo de número 12, de falar sobre algumas coisas tão importantes que esse texto traz, né, que podem trazer luz a este questionamento seu.
para que você tenha uma vida espiritualmente inabalável, uma fé inabalável, você precisa seguir aquilo que são os direcionamentos da palavra do Senhor. Não dá para a gente estar determinando a nossa forma de ser cristã, quando esta forma de ser cristão, ela se desassocia da palavra de Deus. Nós precisamos convergir a palavra, voltar à palavra, voltar aos princípios da palavra. Cuidado com essas mensagens que você ouve por aí, que não falam sobre a necessidade de arrependimento, que não falam sobre a necessidade de renúncia, que não confrontam o teu pecado. Se você vive de uma forma relaxada no Evangelho, e você ouve mensagens que não te confrontam em relação a isso, algo de muito errado está acontecendo. Foge disso. Foge desses discursos que são amparados em psicologia e filosofia apenas. Foge desses discursos que têm a finalidade de te manter cativo de uma compreensão errônea da palavra do Senhor. Mesmo que doa o processo de mudança na tua vida, isso trará à sua vida a certeza e a convicção de que você será um eterno cidadão de um reino inabalável, porque a tua convicção, a tua postura espiritual, ela já é uma postura inabalável. Mas eu quero trazer a você aqui, falar sobre algumas condições propostas neste capítulo, para que vivamos como cidadãos deste reino inabalável. A primeira dessas coisas está contida aqui no versículo de número 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É necessário que você se desembarace, que você possa lançar fora todas essas amarras que têm impedido você de viver uma vida na medida daquilo que é o propósito de Deus para você, irmão. É necessário que você comece a abandonar esses costumes mundanos, a se despojar dos interesses pelas coisas deste mundo, que tem se tornado um peso, que tem se tornado em amarração, e impedido que você corra a carreira que está proposta pelo Senhor para a sua vida. Quantos de nós temos estado diminuídos na nossa fé, na nossa espiritualidade, por um comprometimento que temos com as coisas lá de fora, por um apego que temos com as coisas lá do mundo? É tempo de você buscar uma vida de santificação, abandonando o pecado que produz um peso, que produz uma impossibilidade de você avançar espiritualmente, de você crescer espiritualmente, de você ser projetado espiritualmente. Então a palavra de Deus nos está falando aqui que é tempo de nós nos desembaraçarmos. É tempo de você tomar atitudes que te leve à possibilidade de correr essa carreira proposta por Deus para as nossas vidas. Você tem um futuro em Deus, mas o que tem comprometido o seu futuro em Deus é a mundanização. Eu vejo pessoas dentro da igreja se mundanizando, começando a viver, tomando atitudes que lhes afastam de Deus e lhes aproximam das coisas que estão lá fora, tendo prazer e amor nas coisas que estão lá fora. Você não precisa deixar de desfrutar das coisas que são saudáveis lá fora, mas você não pode se apegar a elas. O seu coração não pode estar lá, porque senão elas se tornarão o teu tesouro, se tornarão a coisa mais relevante para você, e você abrirá mão da tua comunhão com Deus. Quantos hoje cristãos estão abrindo mão de congregar na igreja, por estar buscando os prazeres lá de fora, aproveitando aquele que deveria ser o dia do Senhor, o domingo, ao invés de estarem buscando na assembleia, adorar a Deus, vir ao prédio, junto com os irmãos, junto com a igreja, louvar e adorar o Senhor, estão fazendo desses dias o dia do entretenimento, o dia da piscina da praia, do churrasco, o dia do shopping, o dia das programações sociais. Irmãos, será que esse é o dia do Senhor para determinarmos o que vamos fazer nele? Ou será que esse não é um alerta de Deus que está dizendo: olha, esse é o dia que você
deve buscar estar congregando e crescendo junto com o povo de Deus. É claro que você deve buscar a Deus todos os dias, mas o congregar é algo extremamente importante. E muitas vezes os embaraços da vida têm privado você deste privilégio maravilhoso. Lembra-te de que o pecado é o inimigo que pode impedir de você completar essa carreira. Então não faça aliança com nada que é pecaminoso. Se existem coisas que o Espírito Santo está trazendo alerta na sua vida, que precisam ser removidas da sua vida, para que os princípios da palavra sejam estabelecidos nela, renuncia tudo hoje, para que você tenha a liberdade de crescer em Cristo, de avançar em Cristo, de viver a vida na dimensão das coisas que o Senhor deseja para você. Uma segunda coisa, a proposta aqui é olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está no versículo 2 do capítulo de número 12. Queridos, tenha foco, meu irmão, não distraia a tua atenção, não permita que estas coisas aí fora distraiam a tua atenção. Você está talvez tão preocupado com as coisas que estão lá fora, preocupado com o teu crescimento profissional, com o teu crescimento cultural, preocupado em obter mais coisas, em comprar mais coisas, em adquirir mais coisas. Eu não sou contra o teu crescimento, muito pelo contrário. Nós cremos isso, que o favor de Deus proporciona crescimento em nossas vidas, mas como eu disse antes, isso não pode ser a prioridade da nossa vida, não pode ser a coisa mais relevante para nós. Nós temos que ter foco em Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque se nós tirarmos os olhos dele, nós estaremos comprometendo a nossa jornada. Para nos estabelecermos como cidadãos de um reino inabalável, é necessário, irmão, que nós estejamos olhando, e a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus. Não desvia os teus olhos, não permita que nada roube a tua atenção. Você lembra daquele texto que conta a história de Pedro, quando Pedro saiu do barco para ter com Jesus, Jesus disse, vem, e ele foi, e a palavra diz que ele desceu, imbuído de uma grande fé no seu coração, movido por uma atitude de fé surpreendente, e ele foi ter com Jesus sobre as águas, mas ele estava olhando para Cristo, estava indo em direção do Senhor. Em um determinado momento ele tira os olhos do Senhor e ele põe os olhos na ventania, nas ondas que estavam altas, naquela situação que o envolvia ali. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Ele coloca os olhos nas circunstâncias, ele coloca os olhos nas adversidades. Ele talvez foi atraído a atenção pela braveza, pela grandeza do mar, e ali ele começa a afundar, ele começa a perecer. Isso é uma analogia à nossa caminhada de fé. Quando a gente desvia os nossos olhos de Jesus, incorremos neste risco, no risco de afundarmos espiritualmente. Por isso a palavra está dizendo que nós devemos manter os nossos olhos em Cristo. Agora, compreenda a grandeza daquilo que a palavra nos está mandando fazer, porque o que ela está aqui nos orientando, nos incentivando a fazer, é olhar e ver o invisível. Por quê? Porque Cristo, ele é pneuma, ele é espírito, você não o vê, não o discerne, não o percebe com seus olhos físicos. É necessário o exercício da sua fé, para que você o perceba nas ações que ele tem tomado em prol de sua vida, ou em prol das pessoas que te cercam. Você vê Cristo quando você olha o que ele está fazendo na sua vida, a transformação do seu ser, as bênçãos que o Senhor tem determinado na sua jornada. Você vê Cristo quando você olha para o seu irmão, quando você atenta ao testemunho dele, quando você vê o crescimento, quando você vê a vitória dele, você enxerga o Senhor. Então aqui, de uma certa forma, nós estamos sendo chamados a viver pela fé, e a fé é um fundamento inabalável, irmãos. A fé, ela é inabalável no seu princípio, porque ela já é chamada de fundamento das coisas que se esperam. Entenda isso, é um firme fundamento. Se você tem uma fé verdadeira, se você tem uma fé ativa,
você tem convicções inabaláveis. Mas quando nós não temos esse nível de fé, quando nós não estamos buscando em Jesus, quando nós não estamos percebendo que é nele que nós temos que buscar resposta para todos os anseios, todas as necessidades de nossa vida, nós estamos construindo caminhos alternativos, nós estamos construindo veredas incertas para alcançar o que nós queremos. Nós devemos olhar para Ele, confiar só nele e esperar só nele, porque nele está toda a suficiência, tudo aquilo que precisamos vem dele, advém dele, mas nós precisamos viver sobre a base de uma fé inabalável. Você é um cidadão de um reino inabalável. Permita que esta fé esteja sendo edificada no seu coração. Mas eu vou um pouco mais além. Há algo também aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Retenha a graça. A palavra do Senhor nos diz isso no texto que nós lemos a princípio, lá no versículo de número 28, quando ele diz aqui: por isso, recebendo nós um reino inabalável, e porque o recebemos, retenhamos a graça. Sustenta a graça em você. E o que é graça? É o favor imerecido de Deus. É aquilo que não temos merecimento, recebemos sem ter merecimento. Esta mesma graça atuou na sua vida para a salvação da sua alma. Talvez você que nos ouve aí, você ainda não teve uma experiência de transformação do seu ser com Jesus, você não nasceu de novo, mas eu quero te incentivar a buscar esta graça na sua vida, a orar com fé a Deus, entregar a sua vida ao Senhor, porque a graça atua em favor da tua salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Pela graça você foi alcançado, e pela graça a sua jornada cristã é sustentada. Mas aqui existe um alerta da parte do Senhor: retenha a graça, como que se muitos estivessem abrindo mão desde aquela época da graça recebida. E será que não é assim hoje também? Muitos de nós estamos abrindo mão da graça de Deus, do favor de Deus, e buscando coisas, queridos, que nunca vão satisfazer a nossa alma, mesmo tendo o conhecimento de Deus. Nós estamos sendo tão tolos na nossa forma de viver, na nossa forma de vida cristã. Em que estamos apostando, se não apostamos na graça de Deus? O que poderá substituir a graça em nossa vida? A força do nosso braço? A nossa intelectualidade? A nossa capacidade relacional? O nosso carisma? Isso vai substituir a graça de Deus em nossa vida? Nossa capacidade de ganhar dinheiro? Oh, nós somos bons comerciantes, nós somos bons para isso, somos bons para aquilo. Não, nada substitui o favor de Deus em nossa vida. O salmista diz: o teu favor é melhor do que a vida, porque quem tem o favor tem a preservação, tem a conservação da vida e tem a vida eterna em si mesmo. Quem não tem o favor não tem nada dessas coisas. E uma vida sem Deus é uma vida vazia, e é uma vida sem expectativa de um futuro na presença dEle. Então não lance mão, mais uma vez eu repito isso, de caminhos alternativos. Espera inteiramente na graça do Senhor. Em quarto lugar, sirva a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Serviço comprometido, reverente em santidade, nos ajuda a manter nossa fé e amor ao Senhor inabaláveis. Quando você desenvolve o apreço por servir a Deus, quando você desenvolve este desejo de servir ao Senhor, você o faz por amor. E você faz reverentemente, você faz em santidade, você faz de forma comprometida. Isso ajuda a desenvolver a sua fé. Você tem a percepção de que estas coisas estão agradando ao coração de Deus. E um serviço que é feito desta forma, ele trará resultados eternos. Ele produzirá frutos não só para este momento, mas para a eternidade. Existe um galardão que ninguém vai tirar de você. Quando servimos a Deus, seremos recompensados pelo nosso serviço. Ouviremos um dia do Senhor: vem, servo bom e fiel, para o gozo do teu Senhor, para o descanso do teu Senhor. Entra aqui, participa desse banquete, faz parte dessa festa, porque você foi fiel,
você serviu com fidelidade a todo o propósito de Deus, para a sua igreja e para a sua vida. Mas quando somos displicentes, quando não há em nós o desejo de servir, quando entramos naquela zona de conforto, estamos transferindo responsabilidades e dizendo que outros façam. Deus conhece minha realidade, sou muito ocupado, trabalho muito, que outros estejam lá, que outros estejam fazendo, irmãos. Isso é uma forma de compreender a vocação de Deus para a sua vida completamente errônea. Deus não disse se você quiser. Deus está chamando você como servo, e se você é servo, obedeça e atenda à vontade de Deus, mas também não faça por uma imposição, faça com amor, faça com deleite, faça de forma reverente, faça sabendo que você está agradando a Deus com o seu serviço, com aquilo que você produz no reino de Deus. Você tem um ministério na casa de Deus, e você tem uma missão lá fora no mundo, para evangelizar e ganhar as almas para o Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar dizendo uma coisa: olhe com grande expectativa para a frente, porque Jesus está voltando. Os acontecimentos desses dias nos falam de uma forma muito veemente acerca deste tema, e nós precisamos estar preparados. E ninguém pode estar preparado vivendo uma vida em que existam coisas em nós abaláveis e que precisam ser removíveis. Deixa nesta hora o Espírito Santo remover estas coisas do teu coração, da tua vida, para que você se torne inabalável, um cidadão inabalável de um reino inabalável. Inabalável em que sentido? Inabalável na sua fé, na sua convicção. Olha para frente, espera com grandes expectativas os próximos dias, não pelo aparecimento de uma nova pandemia ou de catástrofes, mas pela manifestação do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que você esteja pronto para a volta do Senhor, para que naquele grande dia você não seja confundido, mas esteja em pé na presença de Deus. O Senhor está abalando e removendo as coisas abaláveis para implantar as inabaláveis. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Que Deus te abençoe. Amém.